Momento Jovem Pan. Viver sem endereço fixo, transformar o mundo em casa e fazer da mobilidade um estilo de vida. O nomadismo digital passou a fazer parte da realidade de milhões de pessoas e esse número só cresce. Mas o que está por trás dessa escolha? Trata-se de uma busca por liberdade, de uma mudança geracional ou de uma nova forma de entender o sucesso e a felicidade? No documento Jovem Pan de hoje, você vai conhecer histórias, desafios e reflexões sobre quem decidiu trocar a estabilidade pelo movimento. A palavra nômade tem origem no latim e surgiu para designar povos pastores que se deslocavam frequentemente em busca de novas pastagens para seus rebanhos. O que era uma necessidade na antiguidade se transformou em estilo de vida hoje em dia. A palavra nômade passou a ser acompanhada de digital. Isso porque a tecnologia permitiu que profissionais exerçam seu trabalho remotamente enquanto viajam o mundo. O nomadismo digital, ele basicamente é um trabalho home office. A grande diferença é que esse home pode ser qualquer lugar do mundo. Então, o que define o nômade digital é que ele pode trabalhar remoto, mas ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, seja da cidade dele, seja do estado dele, seja do outro lado do mundo. Então, acho que o fato de você poder executar o trabalho que seja feito de qualquer lugar do mundo e possa fazer isso em movimento é o que define realmente o nomadismo digital. E uma coisa do brasileiro é que a gente acaba gostando bastante de viver em comunidade. Então o brasileiro está sempre procurando uma comunidade de nômades, uma comunidade que tenha pessoas para jogar vôlei, para fazer alguma atividade, diferente às vezes do nômade estrangeiro, que muitas vezes ele já fica muito mais na dele, porque ele já está acostumado a fazer isso. Acho que o latino ele tem essa coisa mais de comunidade, de relacionamento. O nomadismo pode parecer uma prática recente à primeira vista, mas remonta ao início da humanidade. Os primeiros hominídeos eram nômades e viviam de acordo com a disponibilidade de recursos em cada região. O nomadismo também esteve presente nas rotas comerciais antigas, período no qual teve um papel fundamental na difusão de conhecimento e tecnologia e na formação de redes globais. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura foram marcos importantes para o fim da predominância do nomadismo, embora ainda existam comunidades que seguem essa organização. Fatores como o desenvolvimento urbano, conflitos armados e mudanças climáticas se tornam ameaças para os poucos povos que vivem no sistema nômade. Bom, nômade vem lá, né, dos povos nômades, antes da agricultura. A gente está trazendo esse nômade digital porque a pessoa, com o advento de todo esse mundo que a internet propiciou, que se chama digital, né, a pessoa trabalhar remotamente. Mas assim, a vontade de viajar e trabalhar em lugares diferentes sempre existiu. As gerações mais velhas, eu, baby boomer aqui, fui publicitário nos primeiros 20 anos de carreira, sempre quis trabalhar remotamente, mas o remotamente seria em outro lugar. Agora a gente pode trabalhar para o lugar aquele, estando em outro. Bom, eu sou nômade desde 2015, e aí eu peguei toda aquela era antes da pandemia, onde a gente tinha que se virar, enfim, as pessoas não lidavam muito bem com o home office, não lidavam muito bem com o nomadismo digital e com o trabalho remoto como um todo. Depois que veio a pandemia, eu percebi muito esse movimento de muita gente trabalhando home office, descobrindo que ao fazer home office podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, e aí eu vi esse boom de nomadismo digital crescer. Então, sim, o nomadismo digital ele acabou passando por essa fase temporária ali durante a pandemia, muita gente se vislumbrando e achando que poderia ser nômade digital. Mas uma coisa importante sobre o nomadismo digital é que ele é um conceito que ele surgiu em 97. Em 1997 já se falava sobre nomadismo digital, e esse conceito ele falava basicamente que as pessoas, por conta da tecnologia, por conta da infraestrutura que a gente teria, elas poderiam trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, assim, o nomadismo digital como um todo, ele existe há mais de quase 30 anos, se a gente for pensar, e ele vai continuar existindo. Então, hoje, no mercado de trabalho, a gente vai ter aí pelo menos 4 gerações convivendo, né? A gente ainda tem os baby boomers no mercado de trabalho, né? Em geral, mais próximos de se aposentar ali, mas tão ativos.
você vai ter geração X, você vai ter geração Y, que são os famosos millennials, que é onde eu tô, e você vai ter a geração Z, que é onde você tá. E daqui a pouquinho vai ter a alfa, tá? Então a gente vai ter daqui a pouquinho mais uma geração aí no mercado de trabalho. E é interessante nessa questão de gerações, porque é importante a gente saber de onde vem essas classificações. Porque geração não é como se fosse tipo um signo, assim, né? Que tem o Capricórnio, o Câncer, o Touro, nenhum tipo sanguíneo. O que define a teoria do que é uma geração e outra são transformações culturais muito intensas. Então, as pesquisas sociológicas, antropológicas, elas acabam estabelecendo esses recortes geracionais com transições muito grandes de estilo de vida que são marcadas por fatores sociais extremamente relevantes, como, por exemplo, guerra mundial, como, por exemplo, a descoberta da internet, como, por exemplo, inteligência artificial, né, que a gente está vivendo agora. Então, esses marcos sociais e culturais, eles alteram muito a maneira como a gente se relaciona no campo afetivo, como a gente se relaciona com o trabalho, a maneira como a gente vive. E aí, baseado nessas transformações, é que é feito um recorte. Opa, então essa galera aqui, eles são diferentes. E é interessante que, geralmente, a mudança de uma geração para outra estabelece um antagonismo, tá? Porque uma geração, ela tende a ser uma resposta à outra. Então, há essa diversidade muito grande. E, naturalmente, isso vai fazer com que as pessoas tenham relações diferentes com o trabalho. Há uns 12, 13 anos atrás eu pesquisei pré-adolescentes, querendo saber se eles já tinham pensado o que fazer no futuro, tá? Porque agora a IA tá requentando um conceito que vem lá de trás, lá 2012, 2013, que é 70%, 80% das ocupações do futuro ainda não foram inventadas. Isso não é novo, tá? A IA está requentando. Isso foi falado muito em 2012, 2013. E eu entrevistei mais de 100 pré-adolescentes perguntando o que você quer fazer no futuro. E praticamente foi unânime, não sei. Tá? Claro, 13 anos, a pessoa vai morrer com 130, é 10% da vida. Né? Com 13 anos, a pessoa lá nos anos 80 já tinha que saber o que tinha que fazer. Mas o que eles disseram? Mais da metade. Não sei o que eu quero fazer, mas eu não quero fazer o que o meu pai faz e muito menos o que a minha mãe faz. Tá? Ou seja, lá desde 2012 eu venho alertando as empresas, porque eu trato isso nas minhas palestras. Tá? Vem aí uma geração, e ela chegou, que são vocês, que não nos tem como exemplo de conduta. Que todas as gerações anteriores tiveram alguma geração, alguém mais velho. Eu avisei isso em 2012, 2013. Vem aí uma geração que não vai querer trabalhar como a gente trabalha, porque eles me dizem, meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não olha para mim, meu pai só reclama do trabalho, minha mãe está muito estressada, ou seja, o jeito que a gente trabalha não será o jeito deles. Não por necessidade, mas por escolha. A chegada da internet, a conexão global, a expansão das plataformas digitais e uma nova relação com o consumo abriram espaço para um novo estilo de vida, no qual a flexibilidade é mais importante do que a estabilidade tradicional e a experiência se torna tão relevante quanto o rendimento financeiro. Em todo o mundo, os nômades digitais já somam 35 milhões e a expectativa é que cheguem a 1 bilhão até 2035, segundo o relatório global da Goldman. Economicamente, eles têm atualmente os chamados nômades digitais que se deslocam em diversos países, diversas cidades. Eles têm um impacto, eu diria assim que eles têm, na verdade, um impacto do ponto de vista do montante de recursos movimentados, que não chega a ser tão significativo em economias grandes como a americana, brasileira e alguns países europeus. Mas em países menores, como, por exemplo, Uruguai, Portugal e alguns países da América Central, como a Costa Rica, que também recebe muitas pessoas assim, acabam tendo uma influência grande na questão do custo de hospedagem, hotelaria ou Airbnb, que muitos preferem o Airbnb por entenderem uma opção mais cômoda e mais econômica, mas principalmente a comodidade, né? Lá no início desse século eu comecei a ver alguns detalhes comportamentais de criança e alguns jovens inovadores, mais puxadores de tendência,
que a gente começou a falar lá no início do século, olha, nós vamos migrar de uma sociedade em que é importante ter para ser mais importante ter acesso. Eu acho que passados já 25 anos desse novo século, já quase 30 anos que temos, né, quase que todo mundo tem internet nas empresas, eu acho que chegou esse ter acesso finalmente a ser mais importante do que ter. Obviamente que o status ainda faz parte do dia a dia das pessoas, mas o ter acesso é que transforma esse nômade aí num minimalista em consumo. Ele vai para Airbnb, ele racha consumo de qualquer outra coisa, até de roupa. Então, tudo isso é fruto de uma tendência que a gente já verificou lá atrás, de ter acesso, ocupar o espaço de simplesmente ter. A gente vive, né, um contexto de vida que tem uma tendência cultural de conexões mais líquidas, né? Então uma flexibilidade nos modelos de vida, e isso fala sobre moradia, relacionamentos, endereço fixo, formato de trabalho, por aí vai, e a gente consegue ver isso em movimentos bem claros, né, como o crescimento ali do trabalho remoto, a possibilidade de locações de curta temporada, agora com plataformas, enfim. Então tem muitas coisas que são respostas a um movimento cultural de uma sociedade de conexões mais líquidas, né? Então o nomadismo digital ele pode partir desse lugar, né? Em a pessoa adotar um estilo de vida com menos raízes e que permita uma flexibilidade, inclusive geográfica. E existe também a busca do nomadismo como se ele fosse trazer algum tipo de alívio ou até cura para uma insatisfação. Então, muitas vezes a pessoa não está satisfeita com o seu trabalho ou com a sua vida como um todo, e aí há um entendimento de que essa mudança externa, essa mudança de ambiente, esse afrouxamento de alguns laços, ele pode trazer leveza e felicidade, o que muitas vezes é um erro. Muitas vezes a pessoa busca essa cura, entre aspas, geográfica, achando que indo para longe de onde estão os problemas, ela vai ficar livre dos problemas, quando na verdade, geralmente os problemas eles estão dentro da gente e eles vão nos acompanhar onde a gente vá. Então, eu vejo que o movimento ele tem, em linhas gerais, essas duas motivações fortes. Uma que eu acredito que ela pode ser realmente um estilo de vida saudável, feliz, tenho amigos, inclusive, que vivem nessa condição, mas também já conheci casos de pessoas que buscaram esse modelo como uma forma de sanar uma inquietação, uma dor, e dificilmente daí é um movimento que funciona. Então a ciência ela tem comprovado que sim, a elevação da felicidade no trabalho ela é também a elevação de indicadores bastante importantes para o negócio. Mas aí existe uma segunda forma de responder que é bem simples. Pare e pensa você. Pensa num dia que você está se sentindo muito bem, e como é que é a tua energia de trabalho, como é que é a tua capacidade de produção, e pensa no momento que você está muito mal, emocionalmente, psiquicamente, e como que isso reflete na tua performance, na tua capacidade de, enfim, desenvolver projetos e por aí vai. Só com esse olhar empírico você consegue ver que isso é uma verdade. A gente, se sentindo bem com a vida, a gente tem mais potência. Então é muito simples isso de observar em si mesmo. Mas, se a gente precisar dos números, eles estão aí também para comprovar que isso faz sentido. Agora, cabe ao profissional e à profissional deixar bem claro o que é lazer e o que é trabalho. O que eu acho mais legal do nomadismo digital é esse equilíbrio entre curtir a vida e trabalhar, tá? Que passa esse mundo, porque estando numa outra cultura, num outro país, numa outra cidade, inevitavelmente vai ter um grande ganho em vida associado ao trabalho. De novo, para mim, é maturidade, é a maneira como a pessoa se mostra que vai, a gente talvez separar o que é trabalho, o que é lazer, o que é estilo de vida. É por aí, por maturidade e postura. Esse lifelong learning, aprendizado contínuo, muita gente fala, mas poucos praticam, tá? A gente ouve muitos falar nisso, mas assim, se estuda muito pouco hoje em dia, e eu estou falando todas as gerações. Agora, trocar de cidade, trocar de cultura, trocar até mesmo de país,
trocar de atividade, trocar de carteira de clientes, mesmo que a pessoa não queira, é um aprendizado contínuo. Então, quanto mais a pessoa se mover, né, mais ela vai entrar em contato com novas culturas, novos desafios. Então, assim, o lifelong learning acontece ao natural. Se ela ainda puder estudar de verdade, estudar a cultura, estudar o novo negócio que ela está trabalhando, estudar o mercado, né, o segmento onde está inserido, melhor ainda. Mas está faltando leitura. Tá? Eu acho que está tendo muito lifelong e está tendo pouco learning. Bom, eu trabalho com marketing digital. Nos últimos 18 anos, mais ou menos, eu trabalhei com isso. E desde que eu virei nômade digital, eu continuei trabalhando com isso. Enfim, trabalhando para clientes brasileiros, trabalhando com campanhas de marketing digital, de mídia e tudo mais. Por que os países querem que a gente vá como nômade digital para lá? Para que a gente movimente a economia, para que a gente alugue um apartamento, para que a gente compre no supermercado, para que a gente faça turismo. Então, isso para os países pode ser muito interessante. E é por isso que o Brasil propriamente lançou isso, e tem muito gringo que vai para o Brasil e adora o Brasil e vive por anos no Brasil com esse visto de nômade digital. Então, essa parte legal, ela é muito importante quando a gente pensa em nomadismo, porque não é só sair viajando. A gente tem que cuidar das burocracias, tem que cuidar da parte financeira, e talvez uma parte legal é isso. O mundo está se abrindo para o nômade digital. A gente tem muitos países que querem que a gente fique 1 ano, 2 anos, que a gente leve família e que a gente possa explorar. Então, para mim é muito legal, porque eu posso sair explorando diversos países muito legais, como Portugal, Espanha, como Noruega, os próprios Emirados, Brasil, enfim, tem muito país que já tem essas oportunidades para nômades digitais. Histórias tem bastante, mas uma coisa que eu queria falar e que eu acho que é bem interessante é que antes de ser nômade, eu era uma pessoa muito mais tímida, eu era uma pessoa que não tinha tantos amigos, eu não era uma pessoa que se considerava tão interessante. O nomadismo, ter viajado por mais de 70 países, ter rodado pelo mundo, enfim, tá há 10 anos na estrada, fez com que, primeiro, eu me tornasse uma pessoa muito mais interessante, eu conhecesse muito mais de cultura, e eu resolvesse, talvez, um problema que eu tinha mais psicológico, que era essa questão de amizade, de contato e tudo mais, que hoje eu não tenho mais esse problema. Eu sou jornalista, meu nome é Luísa, sou jornalista.